Leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. E se eu tiver o dom de profecia e entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu der todos os meus bens para alimentar outros, e se eu entregar o meu corpo para me gabar, mas não tiver amor, de nada me adianta. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba. Mas quer haja dom de profecia, será eliminado. Quer haja dom de línguas, cessará. Quer haja dom de conhecimento, será eliminado. Pois temos conhecimento parcial e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, será eliminado o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas agora que me tornei homem, eliminei as características de criança. Pois atualmente vemos contornos indefinidos por meio de um espelho de metal, mas então será face a face. Atualmente eu conheço em parte, mas então conhecerei de modo exato, assim como eu sou conhecido de modo exato. Agora, porém, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. Por essa razão, eu lhes digo: parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, e com seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Também com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou
o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Leitura de Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para dançar. Tempo para jogar fora pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para evitar os abraços. Tempo para procurar e tempo para dar por perdido. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para ficar calado e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. O que é que um trabalhador ganha com todo o seu esforço? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para mantê-los ocupados. Ele fez tudo belo a seu tempo, pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Concluí que, para eles, não há nada melhor do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida, e também que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Entendi que tudo que o verdadeiro Deus faz durará para sempre, e não há nada que possa ser acrescentado, e não há nada que possa ser tirado. O verdadeiro Deus fez as coisas desse modo para que as pessoas o temessem. O que acontece já aconteceu, e o que existirá já existiu. Mas o verdadeiro Deus procura aquilo que se busca. Também vi o seguinte debaixo do sol: no lugar da justiça havia maldade, e no lugar da retidão havia maldade. Então eu disse no meu coração: o verdadeiro Deus julgará tanto o justo como o mau, pois há um tempo para toda atividade e para toda ação. Eu também disse no meu coração que o verdadeiro Deus porá à prova os filhos dos homens. Ele lhes mostrará que são como os animais, pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos eles têm o mesmo espírito, de modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é vão. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó,
e todos eles retornam ao pó. Quem é que realmente sabe se o espírito dos humanos vai para cima ou se o espírito do animal desce para a terra? E eu vi que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem pode fazê-lo ver o que acontecerá depois que ele se for? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Foi esta Marta que derramou óleo perfumado sobre o Senhor e enxugou os pés dele com o cabelo. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então, as irmãs dele mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Mas Jesus, quando ouviu isso, disse: O resultado dessa doença não será a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu que Lázaro estava doente, permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava. Depois, ele disse aos discípulos: Vamos novamente à Judéia. Os discípulos lhe disseram: Rabi, há pouco tempo os da Judéia queriam apedrejá-lo, e o Senhor vai novamente para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas de luz no dia? Se alguém anda na luz do dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês, eu me alegro de que eu não estava lá, para que vocês acreditem. Mas vamos até onde ele está. Portanto, Tomé, que era chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, ficou sabendo que Lázaro já estava no túmulo por 4 dias. Betânia era perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de distância, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria por causa do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo, mesmo agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe dará. Jesus lhe disse: Seu irmão se levantará. Marta respondeu: Sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver, e todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Depois de dizer isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O instrutor está aqui, está chamando você. Quando ouviu isso, ela se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando os judeus que estavam na casa, consolando Maria, viram que ela se levantou depressa e saiu, eles a seguiram, achando que ela estivesse indo ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: Onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles diziam: Não podia este homem, que abriu os olhos do cego, impedir que Lázaro morresse? Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra encostada nela. Jesus disse: Retirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse-lhe: Senhor, ele já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para os céus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora! O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, Jesus se dirigiu novamente a eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram então: Você dá testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhes respondeu: Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo a ninguém. Contudo, mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Também na própria lei de vocês está escrito: o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ele disse essas palavras no local onde ficavam os cofres do tesouro, enquanto ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, pois a sua hora ainda não havia chegado. Novamente, ele lhes disse: Eu vou embora, e vocês me procurarão, contudo morrerão nos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus começaram a dizer: Será que ele vai se matar? Porque ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. E ele acrescentou: Vocês são dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. É por isso que eu lhes disse: Vocês morrerão nos seus pecados, pois se vocês não acreditarem em quem eu sou, morrerão nos seus pecados. Perguntaram-lhe então: Quem é você? Jesus lhes disse em resposta: Por que é que estou falando com vocês?
Tenho muitas coisas para falar a respeito de vocês e para julgar. De fato, aquele que me enviou é verdadeiro, e aquilo que ouvi dele eu digo ao mundo. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Depois que vocês tiverem erguido o Filho do Homem, então saberão que eu sou ele, e que não faço nada de minha própria iniciativa, mas falo aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando ele disse essas coisas, muitos depositaram fé nele. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz: vocês ficarão livres? Jesus lhes respondeu: Digo-lhes com toda certeza, todo aquele que peca é escravo do pecado. Além disso, o escravo não permanece na casa para sempre, o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês procuram me matar, porque não aceitam as minhas palavras. Eu falo do que vi enquanto estava com meu pai, mas vocês fazem o que ouviram do seu pai. Em resposta, eles lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas o fato é que vocês procuram matar a mim, um homem que lhes disse a verdade que ouviu de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês fazem as obras do seu pai. Eles lhes disseram: Não nascemos de moralidade, temos um só pai, Deus. Jesus lhes disse: Se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e estou aqui, e não vim de minha própria iniciativa, mas foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Porque são incapazes de ouvir as minhas palavras. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos de seu pai. Ele foi um assassino quando começou e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala a mentira, está fazendo o que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Por outro lado, visto que eu lhes digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem de vocês me declara culpado de pecado? Se eu falo a verdade, por que é que não acreditam em mim? Quem é de Deus, escuta as declarações de Deus. É por isso que vocês não escutam, porque não são de Deus. Em resposta, os judeus lhe disseram: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas honro o meu Pai, e vocês me desonram. Mas não procuro glória para mim mesmo. Há alguém que procura, e ele julga. Digo-lhes com toda a certeza: se alguém obedecer às minhas palavras, nunca jamais verá a morte. Os judeus lhe disseram: Agora sabemos que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas você diz: se alguém obedecer às minhas palavras, nunca jamais provará a morte. Será que você é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorificar a mim mesmo, minha glória não é nada. É o meu Pai quem me glorifica, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. No entanto, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se muito com a perspectiva de ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Então os judeus lhe disseram: Você não tem nem 50 anos e ainda assim viu a Abraão? Jesus lhes disse: Digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia.
Assim, apanharam pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: "Que haja luz." Então houve luz. Depois disso, Deus viu que a luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse: "Que haja uma vastidão entre as águas, e haja uma divisão entre águas e águas." Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse: "Que as águas abaixo dos céus se ajuntem num só lugar, e apareça a terra seca." E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: "Que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes." E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse: "Que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra." E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim, Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Então Deus disse: "Que as águas fervilhem de criaturas viventes, e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus." E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso, Deus os abençoou, dizendo: "Reproduzam-se e tornem-se muitos. Encham as águas do mar e tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra." Houve noite e houve manhã, quinto dia. Então Deus disse: "Que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies." E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom.
Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então Deus disse: Eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus e a tudo que se move sobre a terra em que há vida. E assim se deu. Depois Deus viu tudo o que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, sexto dia. Gênesis, capítulo 2. Assim foram terminados os céus, a terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar no sétimo dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Esta é a história dos céus e da terra no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto do campo na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação do campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro é Pison, é aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há também a resina bedélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é aquele que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idekel, é aquele que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Jeová Deus disse: Não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma ajudadora, como complemento dele.
Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus, e ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles, e como o homem chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem. Mas, para o homem, não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E, da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. O homem disse então: Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa. Contudo, não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois, deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então, os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mais tarde, eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim, por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Com isso, ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, foi ela que me deu do fruto da árvore, por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher: O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová disse à serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá
o calcanhar dele. À mulher ele disse: Aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos, e terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E a Adão ele disse: Visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então: O homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mau. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue o fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Assim, ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afasta-se. Dentre eles, surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo, sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também continuam se opondo à verdade. Esses homens têm a mente completamente corrompida e são reprovados quanto à fé. Contudo, não irão muito longe, pois a tolice deles ficará bem clara a todos, como no caso daqueles dois homens. Mas você seguiu atentamente meus ensinamentos, meu proceder na vida, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições e sofrimentos, como os que enfrentei em Antioquia, em Icônio, em Listra. Eu suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Mas as pessoas más e os impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. Você, porém, continue nas coisas que aprendeu e foi persuadido a crer, pois você sabe de quem as aprendeu, e desde a infância conhece os escritos sagrados, que podem torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. O Salmo 91 é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele se trata da proteção de Deus para com seus filhos que o buscam de coração. Dentro do Salmo 91, vemos claramente que nesse mundo não teremos uma vida sem problemas, até porque temos a opção do livre-arbítrio e cada um transforma sua vida de acordo com suas escolhas. Mas, com seu grande coração de Pai misericordioso, no Salmo 91, Deus diz que será a proteção de quem o busca. Por isso, este salmo da Bíblia vem para reforçar nossas vontades e atitudes perante a nossa fé. Se você é alguém que busca por amparo e proteção, encontrará no Salmo 91 uma das suas formas de pedidos mais fortes e profundas. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo encontrará abrigo na sombra do Todo-Poderoso. Vou dizer a Jeová: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois Ele livrará você da armadilha do passarinheiro, da peste destrutiva. Ele o cobrirá com as suas plumas, e você se refugiará debaixo das suas asas. A fidelidade dele será um escudo grande e um muro protetor. Você não terá medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que ronda nas trevas, nem da escuridão que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você apenas verá com seus olhos, será testemunha da punição dos maus. Visto que você disse: Jeová é o meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada, nenhum desastre virá sobre você, e nenhuma praga se aproximará da sua tenda, pois Ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Eles o carregarão nas mãos, para que não bata com o pé numa pedra. Você pisará no leão novo e na naja, pisoteará o leão julbado e a cobra grande. Deus disse: Visto que Ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele nos momentos de aflição. Eu o livrarei e glorificarei. Eu o saciarei com uma vida longa e o farei ver meus atos de salvação. Salomão continuava a amar a Jeová, andando nos decretos de Davi, seu pai, só que oferecia sacrifícios e fazia fumegar ofertas nos altos sagrados. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois aquele era o alto sagrado mais destacado. Salomão ofereceu 1000 sacrifícios queimados naquele altar. Em Gibeão, Jeová apareceu de noite a Salomão num sonho. Deus lhe disse: Peça o que você gostaria que eu lhe desse. Então Salomão disse:
Tu demonstraste grande amor leal ao teu servo Davi, meu pai, pois ele andou diante de ti de modo fiel e justo e com o coração reto. E tu continuas a demonstrar-lhe este grande amor leal até hoje, dando-lhe um filho para sentar-se no seu trono. E agora, Jeová, meu Deus, tu fizeste teu servo rei no lugar de Davi, meu pai, embora eu seja apenas um jovem inexperiente. Teu servo está entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não pode ser contado nem numerado. Portanto, concede ao teu servo um coração obediente para julgar o teu povo, para discernir o bem do mal, pois quem pode julgar este teu povo que é tão numeroso? O pedido que Salomão fez agradou a Jeová. Então Deus lhe disse: Visto que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para ouvir questões judiciais, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e entendido, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém igual a você. Além disso, vou dar-lhe também o que não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá nenhum outro rei igual a você durante a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, guardando os meus decretos e os meus mandamentos, assim como fez Davi seu pai, também vou dar-lhe uma vida longa. Quando Salomão acordou, percebeu que tinha sido um sonho. Ele voltou então para Jerusalém, ficou de pé diante da arca do pacto de Jeová e ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de participação em comum. Fez também um banquete para todos os seus servos. Naqueles dias, 2 prostitutas foram ao rei e ficaram de pé diante dele. Uma das mulheres disse: Por favor, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz quando ela estava na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também deu à luz. Estávamos juntas, só nós 2, não havia ninguém conosco na casa. Durante a noite, o filho dessa mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Então ela se levantou no meio da noite enquanto eu, a escrava do meu senhor, dormia, e tirou o meu filho do meu lado e o colocou ao lado dela, e o filho dela que estava morto, ela colocou nos meus braços. Quando eu me levantei de manhã para amamentar o meu filho, percebi que ele estava morto. Assim olhei bem para ele e vi que não era o filho que eu tinha dado à luz. Mas a outra mulher disse: Não, o meu filho é o vivo e o seu filho é o morto. E a primeira mulher dizia: Não, o seu filho é o morto e o meu filho é o vivo. E assim discutiam perante o rei. Por fim, o rei disse: Uma diz: Meu filho é o que está vivo e o seu filho é o que está morto. E a outra diz: Não, o seu filho é o morto e o meu filho é o vivo. Então o rei disse: Tragam uma espada. Assim trouxeram uma espada para o rei. E o rei disse: Cortem o menino vivo em 2 e deem metade a uma mulher e metade a outra. Imediatamente a mulher cujo filho era o vivo, movida pela compaixão por seu filho, implorou ao rei: Por favor, meu senhor, dei o menino vivo a ela, não o matem. Mas a outra mulher dizia: Ele não será nem meu nem seu. Podem cortá-lo em 2. Então o rei disse: Deem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe. E todo o Israel soube da decisão judicial que o rei havia proferido, e ficaram impressionados com o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava com ele para executar a justiça. Leitura da Carta de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, será que vocês estão se apegando à fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo usando de favoritismo? Pois, se um homem com anéis de ouro nos dedos e com roupa magnífica entra na sua reunião, mas entra também um pobre com roupa imunda,
Será que vocês olham com favor para aquele que usa roupa magnífica e dizem: sente-se aqui, no lugar de honra? Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se ali no chão, ao lado do apoio para os meus pés. Se isso acontece, não é verdade que vocês fazem distinções de classe entre si e se tornaram juízes que tomam decisões perversas? Escutem, meus amados irmãos. Não é verdade que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desonram o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam perante os tribunais? Não são eles que blasfemam o nome honroso que vocês levam? Se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem muito bem. Mas, se vocês continuam mostrando favoritismo, estão cometendo um pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois, se alguém obedece a toda a lei, mas dá um passo em falso num só ponto, torna-se infrator da lei inteira. Pois aquele que disse: não cometa adultério, disse também: não assassine. Portanto, se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Falem e comportem-se como pessoas que serão julgadas pela lei de um povo livre. Pois quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz: vá em paz, mantenha-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, sem obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Faz muito bem. Contudo, os demônios creem e estremecem. Mas quer ver, ó homem vão, como a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Veja que o homem será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta.